Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Esta semana estamos na análise do pós-Roma. Terminou esta série de torneios muito importantes em terra batida, Monte Carlo, Madrid e Roma. Tivemos Stefanos Tsitsipas a vencer em Monte Carlo, isto na competição masculina, obviamente, Carlos Alcaraz a ganhar em Madrid e em Roma, como quase sempre tem acontecido ao longo dos últimos anos, regressa um pouco a normalidade. Se eu não estou em erro, das últimas 18 edições, 16 foram ganhas ou por Rafael Nadal ou por Novak Djokovic, e desta feita voltou a ser Novak Djokovic, sexto título, regressa aos títulos. Eu, como dizia ontem na emissão da Sport TV, muito importante o 87º, muito importante o 38º, mas Pedro, eu acho que o mais importante para Novak Djokovic é mesmo ter sido o primeiro desta temporada e logo na altura certa. Exatamente, ele próprio disse isso, que estava aliviado por finalmente ter conseguido ganhar um grande título, ainda para mais sendo nesta altura. E eu também achei curioso ele ter dito que o plano foi sempre, obviamente que se ele tivesse ganho em Belgrado também era bom, mas ele diz que o plano era sempre ao que ele acreditava que ia ser em Roma que ele ia conseguir apresentar o seu melhor ténis. E na verdade ele tem muita experiência e conseguiu em Itália aproximar-se mais da sua forma e passando de uma fase em que se calhar olhávamos para ele, iríamos considerar sempre um dos favoritos a Roland Garros, mas com aquilo que ele faz esta semana e com a confiança com que joga novamente, para mim, pelo menos, é o grande favorito a conquistar Roland Garros, à frente de Alcaraz, porque obviamente que o espanhol também vai ter as suas hipóteses, e Nadal também já havemos de falar disso, mas para mim passa a ser o grande favorito, porque mostrou outra vez o ténis que lhe ia faltando, e ele não era que tivesse estado lesionado, nós sabemos o que é que lhe aconteceu, e finalmente está a recuperar o ritmo competitivo, e acho que foi uma semana fundamental para ele, para conseguir recuperar essas sensações as melhores possíveis, a ganhar muitos encontros. Foi uma semana perfeita em que não perde set nenhum, portanto dificilmente era melhor para Djokovic antes de Roland Garros, e depois, como tu dizias, é uma semana que acaba por retomar aqui um pouco a normalidade. Temos Monte Carlo, que é o primeiro, Madrid, são condições muito específicas, e Roma se calhar é o que serve melhor de ensaio para Roland Garros. E nesse sentido, Nadal, sabemos o que é que aconteceu com ele, também por causa da lesão, enquanto Djokovic sai reforçadíssimo para atacar o título em Paris, que seria obviamente muito especial para ele, ainda para mais depois de tudo o que aconteceu. É isso. Normalmente, ou melhor, ao longo dos últimos anos, Roma tem sido um torneio que acaba por ter uma certa normalidade, e eu acho que aquilo que o Djokovic disse, eu normalmente encontro a forma aqui, também tem um bocadinho a ver com o facto de ser o último torneio e aquele que tem de facto condições de jogo mais parecidas com Roland Garros. Portanto, eu acho que é evidente que é muito bom ganhar em Madrid, é muito bom ganhar em Barcelona, é muito bom ganhar outros torneios, em Monte Carlo, obviamente, apesar de Monte Carlo ser uma distância de quase mês e meio de Roland Garros, mas em Roma, sair bem de Roma normalmente significa que as coisas vão correr bem em Roland Garros. Basta ver também que o Nadal ganhou lá 10 vezes, embora, enfim, Nadal também já tenha ganho 11 em Monte Carlo e ele ganha muitas vezes em todo lado. Mas Novak Djokovic, de facto, conseguiu encontrar a sua forma na altura certa, e é muito engraçado porque nós a semana passada estivemos aqui com o Francisco Cabral e eu comentei aquele jogo dele com o do Djokovic com o Alcaraz, e quando acabei o jogo eu pensei, muito parecido com aquilo que depois o Cabral disse, que foi, se ele faz 7-6 no terceiro com o Carlos Alcaraz, sem estar a jogar o seu melhor, isto são boas indicações para Roland Garros, e eu acho que ele nem precisava ter feito isto em Roma. Sim. Para que de facto se tivesse que contar com ele seriamente para Roland Garros, e eu fiquei convencido com aquilo que vi em Madrid, já com aquilo que vi em Belgrado um bocadinho, que a menos que Nadal apareça subitamente num nível físico diferente, que até é possível, porque pode ser que Nadal jogue 3-4 bons encontros em Roland Garros e apareça na segunda semana a jogar. Depois do que aconteceu no Open da Austrália, eu já não digo nada, sinceramente. Sim. Acho que tudo é possível com Rafael Nadal. Mas a menos que isso aconteça, Djokovic também acho, neste momento é o jogador que aparece em melhores condições para ganhar, porque em relação ao Alcaraz acho que é uma incógnita grande perceber não a qualidade do jogador, porque eu acho que ele vai ser muito difícil derrotá-lo em Roland Garros, ainda mais à melhor de 5 sets, quando as pessoas pensam, 5 sets Alcaraz, não, eu acho que ainda é mais difícil, sinceramente, derrotá-lo, porque o miúdo é um animal em termos físicos, portanto, jogar à melhor de 5 sets até vai fazer com que ele se fizer um mau set, porque mete muitas bolas fora, depois consegue encostar. Agora, há outra parte que é entrar num grande slam com a hipótese real de o vencer, e isso nunca aconteceu ao Carlos Alcaraz. Eu acho que isso
pode fazer a diferença negativamente na cabeça dele. Acho que vai pressionar um bocadinho. Agora, também sinceramente ele já nos surpreendeu tantas vezes que eu não me admirava que ele chegasse a Roland Garros e, como dizia o Gastão Elias aqui também no podcast, ganhasse Roland Garros sem perder sets, ou como dizia o Gui Balboa naquela aposta que eles fizeram. Mas sim, Novak Djokovic sem dúvida de volta ao seu melhor. Eu acho que ele ainda há aspectos do jogo dele em que ainda nem sequer estão totalmente afinados, a direita ainda não está incrível, a resposta ao serviço por vezes ainda tem ali alguns momentos em que desaparece, mas sim, acho que ele está muito bem a entrar Roland Garros para poder lutar pelo. Eu acho que eu acho que é o nível esta semana, se calhar até mais do que o ténis, é mesmo a certeza que ele tem de que agora pode ganhar aquilo. E ele falou no fim de Roma a dizer que perguntaram-lhe se ele se considerava o favorito. Ele não teve problemas nenhum, disse sim, porque sou o número 1 do mundo e por causa do que joguei estas 2 semanas, acho que sou o grande favorito a conquistar Roland Garros. E essa certeza psicológica, obviamente ele pode até nem ganhar o torneio, mas ele entra completamente confiante que isso vai acontecer. E notávamos, por exemplo, em Belgrado, que acho que é um torneio em que foi estranho ver o Djokovic, ele chegou à final, perto depois com o Rublev, não é uma derrota que seja uma vergonha, perto com o Rublev, mas em todos os encontros ele teve sempre dificuldades, aquilo demorava sempre a arrancar, notava-se que não tinha confiança nas pancadas. Nesta semana já a história já foi diferente e por isso acho que vai ser muito interessante e não sei se concordas comigo, mas todos os anos é assim, acho que este ano ainda mais o sorteio vai ser decisivo para perceber o que vai acontecer, porque estando Nadal fora dos 4 primeiros, mais o Alcaraz Sim. também fora, a maneira como o sorteio calhar acho que vai ser importantíssima para perceber como é que isto vai tudo desenrolar-se. Sim, há 50% de probabilidade de Novak Djokovic apanhar ou Nadal ou Alcaraz nos quartos de final. Eu acho que isso logo aí é interessante. Depois é evidente que toda a gente vai querer, à partida, apanhar dos outros 4 que estão do quinto ao oitavo, vão querer apanhar Medvedev nos quartos. Depois é preciso perceber, há uma probabilidade de os 3 principais favoritos nas casas de apostas ficarem todos do mesmo lado. E há até a possibilidade dos 4 favoritos, porque eu ia te perguntar isso para encerrarmos aqui a questão do torneio masculino, mas o Stefanos Tsitsipas ganha Monte Carlo, faz final em Roma, meias finais em Madrid, quartos de final em Barcelona só perto do Alcaraz, e eu não sei se concordas, mas eu acho que ele está a jogar para aí a 70%, ou seja, eu ainda não vi um jogo. Ele em Roma não fez uma exibição de encher o olho, ele com o Sinner jogou bem, mas sofreu, com o Zverev jogou bem a espaços, eu fiz um jogo dele com o Khachanov, fraquito também, com o Dimitrov salvou match points, mesmo a semana passada em Madrid, jogos muito a meio gás, e mesmo assim é quase impossível derrotá-lo em terra, ele só perdeu com 2, 3 jogadores. Não sei o que é que achas que ele, se ele chegar a Roland Garros e chegar outra vez à final, o ano passado esteve a um set de ganhar, mas não seria surpresa, não é? Não, de todo. E eu acho que ele se pode perfeitamente incluir, ele diz que não, mas ele pode incluir-se perfeitamente no grupo de grandes candidatos, se calhar não diria favorito, mas dos grandes 4, candidatos. eu acho que ele é o quarto, não é? É o quarto, exatamente. Depois de Djokovic, Alcaraz e Nadal, eu diria que surge Tsitsipas, sendo que lá está, se ele começa no torneio e se for crescendo e for conseguindo ter a sua confiança toda, já se percebeu que a nível mental é muito importante para ele estar num bom espaço e as coisas evoluírem de forma pacífica, pode claramente chegar à final e quem sabe ganhar o título, porque isso é o mais interessante desta era em que estamos a viver, é porque olhamos sim para Djokovic, para Nadal, para Alcaraz que se junta aqui à conversa, mas não seria todo um escândalo o Tsitsipas ganhar Roland Garros, até mesmo cenário mais difícil, mas até Zverev não risca as possibilidades dele, depende de como aquilo engatilhar. Mas sim, estou curioso para perceber o que vai fazer Tsitsipas, até porque ele se ele calha com Alcaraz ali em alguma altura, já se percebeu que ele tem ali um pequeno bloqueio quase contra o espanhol, portanto também será interessante perceber o que é que pode acontecer, mas acho que vai ser um dos, se calhar andamos a dizer isto consecutivamente, mas eu acho que pode ser dos grandes slams mais interessantes e mais curiosos que já tivemos nos últimos anos, por todas estas incertezas, e a novidade de Alcaraz, um Tsitsipas que parece cada vez mais forte em terra. Vai ser muito curioso perceber como é que isto tudo vai desenrolar e desde logo os quadros vai logo gerar imensa conversa, logo pessoas a juntar os pontos para ver quem é que pode jogar contra quem. Vai ser interessante perceber como é que isto tudo vai calhar. Sim, porque é isso.
pode acontecer que na quinta-feira no sorteio tenhamos Djokovic, Nadal, Tsitsipas e Alcaraz todos do mesmo lado do quadro. E fica Zverev a esfregar as mãos. Com Medvedev, Zverev, Rublev e Rude, que são os outros 8 primeiras cabeças de série, do lado de baixo, e se isso acontecer é evidente, e já tem acontecido alguns quadros muito desequilibrados nesta época terra batida, basta ver que o Zverev e que o Tsitsipas jogaram 3 meias finais, Nadal e Djokovic ficaram sempre da metade oposta. Isso desta vez não vai poder acontecer, porque Zverev é o terceiro e o Tsitsipas é o quarto, portanto eles vão ficar em metades opostas, isso é garantido. Agora, se Tsitsipas ficar do lado de Djokovic, Nadal e Alcaraz, significa que os 4 primeiros favoritos das casas de apostas, destacadamente, ficam todos na mesma metade do quadro e só um vai à final. E isso vai fazer com que, evidentemente, o quadro seja desequilibrado e vai ser interessante, nessa perspectiva, perceber o que pode acontecer. Roland Garros masculino vai ser aberto, embora eu acho que o Open da Austrália se calhar ainda estava mais aberto, sem Djokovic, a partir do momento em que Djokovic é derrotado, aí acho que mais coisas até podiam ter acontecido. Em relação ao torneio feminino, o circuito está a ter uma dominadora como já não tinha desde os tempos da Serena Williams. Mesmo a Ashley Barty não conseguiu dominar o circuito desta forma. Barty entrou muito bem no ano e não perdeu, como é sabido, mas o ano passado não ganhou o US Open, teve ali um ou outro momento menos bom na temporada. Roland Garros também no ano passado, é verdade que se lesionou, mas a Iga Swiatek está com 28 vitórias consecutivas. É muito engraçado, porque eu sempre que eu me lembro que ela começou esta série de vitórias consecutivas, mais ou menos em simultâneo à retirada da Barty, eu acho que isto tudo é de uma ironia muito engraçada, embora ela já tivesse começado bem o ano, com meias finais no Open da Austrália, mas de facto chegamos a uma altura em que o torneio feminino, em teoria, será aborrecidíssimo, porque em teoria ela ganhará a toda a gente, mas eu não me admira também que ela chegue lá e acusa pressão e acabe por perder com alguém, não é? Não sei o que é que estás à espera para Roland Garros feminino. Ela em alguma altura vai ter de perder, não vai ganhar os jogos todos até ao fim da vida. Agora, ela própria disse que em Roma não sabia se tinha grandes hipóteses de ganhar, que podia ter perdido qualquer encontro. Agora, ela parece-me que está a jogar cada vez melhor. Os últimos 2 encontros dela em Roma são inacreditáveis. A maneira como ela ganha as meias finais e a final, diz que está a tentar ser ainda mais agressiva, que o grande desafio dela era não deixar minimamente as adversárias entrarem no encontro, estar sempre a atacar. E a verdade é que isto começa a ser assustador para quem tenta contrariá-la, porque depois ela vai derrotando todo o tipo de jogadoras, uma jogadora que bate mais forte como a Azarenka, uma Ons Jabeur que tenta fazer coisas diferentes, que ela vai derrotando tudo o que lhe aparece pela frente. Eu sinceramente não consigo imaginar neste momento alguém que a consiga derrotar em Roland Garros se não for ela própria derrotar-se a si mesma, de não aguentar a pressão, ou então uma daquelas jogadoras, vindo-me à cabeça uma Amanda Anisimova ou uma Arina Sabalenka, que joguem muito, muito agressivo. Mesmo a Osaka, não é? Osaka, exatamente, que esteja muito agressivo, tudo a sair de forma perfeita, e então aí, com um dia menos bom dela, pode dar-se a coisa. Agora, eu acho interessantíssimo, que é como tu dizias, se calhar com a retirada da Ashley Barty, toda a gente pensava, agora sim, se o circuito feminino perdeu a número 1, que já estava estável na frente, e ela se retirou, então agora vai ser uma loucura trocar número 1 todas as semanas, sempre uma confusão. Não, é precisamente o contrário, e de repente há uma miúda de 20 anos que desata a ganhar todos os jogos e não deixa ninguém aproximar-se. E sinceramente não sei agora quando é que ela vai sair lá de cima, porque tem sido, para o ano vai ser difícil esta fase para ela, mas tem sido impressionante. Sim, ela tem muito poucos pontos a defender até ao final do ano, porque ela depois do ano passado não jogou grande coisa na segunda metade do ano, até teve alguns problemas, lembro-me nas WTA Finals, em que desatou a chorar. Ou seja, ela neste momento já tem margem para gerir o número 1, e depois é preciso não esquecer que ela é muito boa também em piso rápido, ela já ganhou o Wimbledon Juniors, portanto eu acho que é evidente que ela vai ter que perder eventualmente, e há grandes jogadoras também, e algumas em boa forma. A Ons Jabeur ganhou o único torneio que é a Swiatek, que decidiu não ir e que por isso não ganhou, obviamente. A Ons Jabeur, que foi muito engraçado, porque a Ons Jabeur obviamente ganha esse torneio e depois faz final do seguinte. É verdade que não chega lá do melhor do ponto de vista físico, e até devia ter perdido se calhar mais do que uma vez até nas rondas anteriores, esteve quase a perder com a Sakkari e com a Kasatkina,
mas de qualquer forma não se pode dizer que a Iga esteja a ter sequer facilidades. Ele teve um quadro horrível em Roma, apanhou quase a Arenca nos oitavos de final, com a Bibi Andreescu, que jogou muito bem no primeiro set, com a 7-6, foi o set mais duro da semana, nos quartos, e depois com a Sabalenka e com a Jabeur, que são top 10, e a Sabalenka estava a fazer também uma grande semana, a sua melhor semana, se calhar, da temporada inteira. Por isso eu acho que o circuito feminino nesse aspecto está muito interessante, porque tem uma série de jogadoras que estão a aparecer em boa forma. É bom ver a Andreescu jogar bem, e eu acho que nesse aspecto o quadro feminino, a primeira semana vai ser espetacular em Roland Garros, porque a Osaka não é cabeça de série, a Andreescu não é cabeça de série, e vais ver, e tens mais 3 ou 4 jogadoras que não são cabeça de série. Eu acho que a Anisimova já é uma das Anisimova últimas. Já é. Acho que sim, já é. Portanto, estamos a falar de facto de um quadro feminino que nos vai trazer primeiras rondas muito, muito interessantes. Eu não sei se a Kvitova também é, mas se for é das últimas, ou seja, temos ali uma série de jogadoras. A Kvitova é a primeira que não é cabeça de série. É a primeira que não é, portanto, se não desistir ninguém até quinta-feira, não é cabeça de série. Portanto, estamos a falar da possibilidade de ter a Osaka a jogar com a Sofia Tech na primeira ronda, ou com outra top 10 qualquer. E a Andreescu, que vem rodada em terra batida, estava a jogar muito bem, alcançou vitórias boas esta semana. E depois, de facto, temos a Sofia Tech num panorama diferenciado das outras, mas lá está, ela o ano passado também levou um corretivo gigante em Roland Garros da Maria Sakkari na altura, e ela na altura, embora não fosse a jogadora que é hoje, na altura era a clara favorita também nas casas de apostas nos quartos de final para defender o título, porque ela era a campeã em título e estava a jogar muito bem, também a varrer toda a gente. E depois perdeu em 2 sets com a Sakkari. Portanto, eu acho que pode ser, a partir de certa altura, ela pode começar a sentir um pouco a pressão da série de vitórias consecutivas, toda a gente dizer que ela é imbatível e tudo mais. Ela parece estar a lidar bem com isso, mas um grande slam é um grande slam, e agora podemos colocar a situação noutra perspectiva, que é, estavas a dizer, algum dia ela vai ter que perder, e ela também sabe disso, mas ela deve pensar, porra, mas se for para perder, que não seja aqui, não é? Se for para perder, que não seja em Roland Garros, seja noutro sítio qualquer. Portanto, eu acho que a pressão está colocada por si próprio. Agora é evidente que se tiver que pôr o meu dinheiro em alguém, vou pôr sempre que ela vai ganhar os jogos todos, mas eu estava a ver a odd para ela ganhar a final frente à segunda melhor jogadora da atualidade, estava a 1,17 ou 1,16, quer dizer, é uma coisa completamente inacreditável. E mesmo para Roland Garros, antes do torneio começar, a odd dela, eu vi na Betano, estava a 2,10 ou 2,20, antes sequer de arrancar. Mesmo assim está alto. Pois. Mas Sim, está nos tempos, está com odds de parecidas com as que Rafael Nadal tinha nos seus tempos áureos em Roland Garros, o que é o melhor elogio que se lhe pode fazer. Eu acho que será sem dúvida a grande jogadora a bater-se. Enfim, será a grande história, uma derrota da Iga será a grande história de Roland Garros. Acho que quer ou a grande surpresa, quer no setor masculino, quer no setor feminino, ao longo das 2 semanas. Eu acho que, para concluir, podemos dar também uma chega ao resultado da Beatriz Maia. Ela ganhou 9 encontros consecutivos em França, semana passada ganhou um 125 em França, esta semana fez final. O Brasil, pela 5ª vez na história, tem uma jogadora no top 50 do ranking WTA. Até onde é que pode chegar a Bia, né? Se calhar começa top 50, se calhar, vamos lá ver, top 30, top 40, até ao final do ano. Ela tem vindo a subir em Roland Garros, obviamente dependendo do sorteio, mas pode ter boas hipóteses de fazer uma gracinha, de conseguir chegar longe. Não vai ser cabeça de série, obviamente, mas também entre as cabeças de série há muitas jogadoras que ela pode perfeitamente derrotar, jogadoras que não se sentem bem em terra batida ou que são muito inconstantes. Mas estou curioso porque de facto tem sido uma evolução muito interessante e quase que até parece mentira que há bem pouco tempo andava ela a jogar só em Portugal torneios muito pequenos em que precisava de wildcard para entrar, completamente a vir quase do zero outra vez, e agora está ela muito perto de se calhar chegar a um US Open como cabeça de série. Tem sido muito interessante ver essa evolução dela. Estas 2 semanas acho que foram importantes, mesmo sendo torneios ditos Challenger femininos, WTA 125,
são resultados que certamente lhe dão muita confiança, e esta derrota na final também foi meio esquisita, porque as pessoas olham para os parciais e parece que foi fácil. No segundo set ela teve 12 pontos de break que não conseguiu aproveitar, por isso se calhar bastava aí e a coisa tinha desbloqueado. Mas certamente chega com muita confiança e é bom, é muito bom para o ténis brasileiro, numa altura em que no masculino as coisas não estão tão sorridentes quanto isso. Tem a Bia, tem no qualifying também mais duas, a Laura Pigossi e a Carol Meligeni, mas será interessante perceber o que é que a Bia vai conseguir fazer em Paris. A ligação cortou durante poucos segundos, mas falavas da Bia Mai numa altura em que o masculino nem sequer tem jogadores garantidos no quadro principal de Roland Garros, e nos femininos só temos a Bia. Ter a Bia então o meu plano é excelente, e numa semana em que ela deu a volta a uma série de encontros, não é? É impressionante. Eu penso que ela perdeu o primeiro set de 3 ou de 4 encontros consecutivos. Eu acho que também mostra muito sobre a personalidade dela. Daí eu achar que se de facto naquela final algum dos pontos de break no segundo set se tem caído para o lado dela, as coisas podiam ter sido logo bem diferentes, e se calhar até tinha dado a volta também, mas lá está, de certeza que ela chega confiante a Roland Garros e com estas vitórias todas, e que pode ser um nome interessante também a acompanhar em Paris. De facto é um registro impressionante para uma jogadora, como dizias, no pós-Covid, e depois ter sido suspensa durante 10 meses devido a um controle positivo de doping em 2019, mas no pós-Covid andou a jogar torneios de 15 mil e 25 mil dólares em Portugal, com a ajuda da Federação Portuguesa de Ténis, e pronto, até por isso também acaba por ser um bocadinho uma felicidade também um bocadinho portuguesa, porque ela se voltou tão rapidamente a um nível de ranking que lhe permitiu discutir torneios de outro nível. Foi também porque a Federação, e em particular o Presidente da Federação, o Vasco Costa, que se dá muito bem com a Beatriz, acreditou que ela era um valor acrescentado para os torneios portugueses, e em boa hora o fez. É bom ver a Bia a jogar bem, e vamos lá ver o que é que ela vai conseguir fazer em Roland Garros. Yeah. E pronto, está tudo contado, já sabem, voltamos para a semana. Ainda não sabemos exatamente em que dia, talvez um dia mais cedo para fazer ali o lançamento de Roland Garros, mas o mais tardar segunda-feira, com as nossas previsões, também vai poder ler depois no nosso site. Já pôde, aqui pelo menos as nossas, já pôde mais ou menos perceber pela conversa, mas na próxima semana faremos então as previsões de quem achamos que pode ganhar e pode surpreender e desiludir em Roland Garros. Vamos lá ver como é que as coisas vão correr, mas voltaremos então para a semana com mais um episódio do podcast. Já sabe, pode continuar a seguir-nos nas nossas redes sociais e no nosso site. Voltaremos então na próxima semana.